Você sabia que a gente quase teve um restaurante de FNAF aqui no Brasil? Bom, eu vou explicar pra vocês uma história muito interessante, que é claro, é daquela época, anos 70, 80, que aconteceu muita coisa interessante e a gente quase teve um restaurante tematizado com animatronics. Na verdade, a gente até teve em uma parte da nossa história, mas infelizmente isso tudo ficou à mercê do tempo e nós não temos mais quase vestígios disso. Talvez algumas pessoas que vão ver esse vídeo vão até achar estranhas, mas talvez o seu pai ou o seu avô saberia dizer pra você que talvez um desses lugares existiu. Hoje eu vou contar pra vocês a história de que a gente quase teve um FNAF aqui no Brasil. Não tô falando de fangame, não tô falando de criação de fãs, não tô falando da comunidade, eu tô falando que a gente quase teve realmente um restaurante oficial, né, e principalmente envolvendo a grande inspiração de Five Nights at Freddy's. Não chegou a ser um restaurante, mas sabe os animatrônicos envolvendo pizzaria, aquela coisa toda? Então, a gente quase teve aqui no Brasil. E antes da gente ir pro vídeo, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino pra vocês não perderem nada que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Vídeos assim dão um enorme trabalho, isso aqui vai ser uma pesquisa do caramba que a gente tá fazendo. E eu achei um tema bem interessante, falar, não, eu vou conversar com a galera a respeito disso. Pois é um negócio que a gente quase teve. A gente não teve, né, igual nos Estados Unidos, aquela rede, sabe, de animatrônicos com pizzaria e festas infantis, mas a gente chegou perto e teve alguns lugares aqui no Brasil que eu vou contar pra vocês que a gente quase chegou a virar um Five Nights at Freddy's brasileiro. Então já deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino pra vocês não perderem nada que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias. E também deixei o seu comentário se você sabia dessa parada toda aqui. Eu vou ter que explicar algumas coisas pra vocês entenderem, mas eu tenho certeza que vocês vão curtir. É uma história bem da hora. Na verdade, uma história não, são 2. E dentro delas tem várias outras historinhas pra eu contar pra vocês o que o negócio quase aconteceu aqui. E antes que vocês venham falar, Cor, você vai falar do FNAF brasileiro? Seria aquele negócio do mundo animal? Tô mostrando pra vocês aqui que sim, existe um restaurante temático hoje em dia, mas não envolve animatrônicos, envolve outros animais antropomorfizados, meio furry das ideias, mas eles são uns lugares bem mais diferentes do que seria realmente, sabe, uma Chuck E. Cheese, que é justamente o restaurante que inspirou Five Nights at Freddy's. E dentro desse restaurante tinha os animatrônicos, né, que você podia lá fazer festa de aniversário, né, jogar em vários fliperamas e ainda poder comer um pedaço de pizza ali. Eu tô falando mais desses lugares que ficaram populares nos anos 80 e 90. Sendo que aqui no Brasil a gente teve quase perto no Rio de Janeiro um lugar chamado Chico Cheese, que é esse lugar que eu vou contar pra vocês, e também da banda Wolfpack 5, que chegou no Beto Carreiro. Mas eu sei que o mundo animal, eu mesmo já fui, tem até no meu Instagram, o lugar é bem legal e é bem mais puxado pro Brasil, né? Tem até torre de chopp, tem churrasco, tem um monte de coisa, né? Só que a galera se veste, né, dos animais, aquela coisa toda, né? E fica fazendo a festa com a galera lá. É um lugar bem animado e bonito, aí eu fazendo propaganda de graça. Mundo Animal, patrocina nós fala de animais antropomorfizados e lugares festivos também aqui. Tá certo que umas histórias meio atacada por trás, mas eu sei que o mundo animal é de boa. Então vamos lá, vamos dar o contexto pra vocês entenderem aqui. Nos anos 70 e 80, eu já falei pra vocês que ficou muito popular um restaurante chamado Chuck E. Cheese, que é grande inspiração de Five Nights at Freddy's, que você já deve ter visto, que é daquele rato muito doido, né? E, inclusive, algumas pessoas começaram a me apontar que talvez vai ter mesmo no Brasil, tem até um perfil brasileiro, tô mostrando aqui pra vocês, eu não sei se isso aqui é oficial ou não, ou se é algum fã querendo fazer alguma coisa, mas meio que a Chuck E. Cheese estuda fazer uma expansão aqui no Brasil, sabe? Fazendo como se fosse uma competição de pizzarias, ainda inclusive colocando animatrônicos. Não sei se vai ter mesmo, porque os animatrônicos são coisa bem dos anos 80 e 90. Vamos ver, talvez o filme de FNAF mude essa história aí e deixe o negócio mais popular ainda. Só que o que acontece? Voltando lá pros anos 70 e 80, tinha uma época que o pessoal acabou criando, né, essa parte de franquias onde era mais barato do que você ir nos parques da Disney e ver, né, os animatrônicos, que a parte de animatrônico, a criação, né, não foi o Walt Disney principalmente, né, muita gente já me corrigiu isso, mas o Walt Disney deixou isso mega popular e muita gente queria ir, né, dos parques, né, como um era na costa oeste e outro na costa leste dos Estados Unidos, eles acabaram fazendo uma opção mais barata. Inclusive, o criador do Atari é praticamente o responsável por criar, né, esse negócio de ter animatrônicos e mais um restaurante, né, em um lugar pequeno, fechado, onde podia levar as crianças e fazer a diversão lá pra garotada. Fora também que tinha fliperamas, aí pra galera que gosta aí de fazer, né, o Street Fighter, Mortal Kombat, aquela coisa no fliperama dos anos 80 e 90, podia lá também e jogar um fliperama bem da hora. Bom, mas aí o que acontece? Teve também umas outras partes, ou melhor dizendo, algumas
competições ou umas sister locations naquela época que também faziam, né, meio que páreo ali com a Chuck E. Cheese. E um desses lugares era a Showbiz Pizza. A Showbiz Pizza que eu já falei pra vocês, que é também uma das marcas que até depois foi englobada, chegou até mais popularidade que a Chuck E. Cheese, que teve os animatrônicos da Chuck, né, mas teve os animatrônicos da Showbiz. Inclusive, alguns animatrônicos, né, deste lugar acabaram até parando aqui no Brasil, que é isso a história que a gente vai contar aqui. A banda que ficou mais conhecida, né, da Showbiz Pizza e que ganhou praticamente a Chuck E. Cheese nos anos 80 em alguns lugares dos Estados Unidos, chamava Rock a Fire Explosion, onde eu tô mostrando pra vocês algumas imagens, né, desta banda, e aí, praticamente, eles eram bem mais avançados que os animatrônicos da Chuck. Só que tem um porém, antes de vir a Rock a Fire Explosions, eles tentaram fazer outras bandas, e uma dessas bandas, né, antes da Rock a Fire, chamava Wolfpack 5, que é tipo Alcateia 5, onde eram os animais, mas assim com lobos e tudo mais, que esses é que vieram pro Brasil, não foi a Rock a Fire Explosion, que ficou só lá nos Estados Unidos. O que veio pra cá foi essa banda, e eu vou explicar o que aconteceu. Inclusive, créditos à galera do Reddit que gosta de caçar essas coisas antigas e também ao usuário que fez aqui, né, chamado Ransama, que é basicamente a postagem que tá no vídeo. E o que aconteceu foi basicamente o seguinte: nos anos 80, a Ital Park, que é em Buenos Aires, acabou contratando a Creative Engineering, que é praticamente a empresa que fazia os animatrônicos feitos por Aaron Fetcher, que é o cara responsável por ter feito os animatrônicos da Showbiz Pizza. Ele foi contratado para fazer os animatrônicos e tudo mais, e para levar uma versão deles para Buenos Aires, desse parque, né? E aí, os animatrônicos, eles falavam em espanhol. Tinha esse negócio de espanhol porque esse parque dos Buenos Aires, né, foi quem contratou para fazer os animatrônicos para lá primeiro. O próprio Aaron, né, responsável por criar esses animatrônicos, foi que vendeu para os Zanon Brothers, donos, né, do Ital Park lá do Buenos Aires, que acabaram, né, sendo lá uma atração desse parque de diversões. Só que aí, em 1984, eles decidiram mudar os animatrônicos de lugar. Eles mudaram para um parque na República de los Niños, e ali é meio que um lugar perto ali ainda de Buenos Aires, que é localizado na cidade de La Plata, que ainda é perto ali de Buenos Aires, e ainda tava ainda pelos donos do tal do Ital Park. Só que aí acontece uma coisa que ficou meio nebulosa. De 84 a 94, talvez o parque passou por alguma dificuldade financeira ou outras atrações infantis ficaram mais populares. O pessoal não sabe dizer se foi um show infantil que estava crescendo ali na época, que acabou ganhando mais notoriedade do que os animatrônicos, e eles decidiram vender isso pro Brasil. E quem acabou comprando foi justamente o Beto Carreiro. Beto Carreiro comprou a Wolfpack 5 desse parque espanhol. Por isso que às vezes em algumas footages que eu tô mostrando pra vocês, eles falam muito algumas coisas em espanhol, né? Tem umas coisas em espanhol, aí depois tem uma dublagem em português no meio. O pessoal tentou fazer uma gambiarra aí, mas não se sabe quando que foi certinho o ano que eles mudaram, né, do Ital Park para justamente, né, ir pro Beto Carreiro, sabe? Chegar realmente aqui no Brasil. Sabe que foi de 84 a 94. E aí eles acabaram ganhando um novo nome que virou Country Plaza Band Show, que seria, né, o parque fica ali, sabe, todo exposto, aquela coisa toda, tem, sabe, como se fosse a praça de alimentação, e aí em cima ficavam os animatrônicos ali, né, fazendo a festa, enquanto, tipo, tinha vários tipos de comida brasileira, né, desde, sei lá, sorvete, churrasco, você imaginar, e aí tinha lá a banda em cima tocando, então, entre aspas, era um restaurante. Só que em 2007 parece que a atração tava já ficando bem desgastada e não tinha um técnico para poder ficar fazendo manutenção toda hora. A administração do Beto Carreiro decidiu remover esses animatrônicos e talvez utilizar as partes deles em outros animatrônicos do parque. Caso você não saiba, o Beto Carreiro ainda funciona até hoje. E talvez eles utilizaram isso, que um pessoal especula, falando que eles acabaram utilizando os animatrônicos da atração de piratas. Inclusive eu fui nessa atração e tem um bicho que parece o Gabs. Até um amigo aqui do canal, o cara praticamente idêntico ao Gabs. Só que agora, concluindo a história, esses animatrônicos eles foram completamente destruídos. Não tem mais traços deles e parece que as partes que ainda estavam boas foram utilizadas em outras atrações, mas parece que foi isso. Eles acabaram detonando os animatrônicos e foi isso.
né, um pedaço da história que acabou sendo jogado, né, que os animatrônicos daquela época, né, acabaram sendo reutilizados, o que é normal, né, a administração acaba pegando uma coisa aqui e ali para ver se aproveita, né, e continua ainda o lugar funcionando. E agora a outra tentativa que tivemos no Brasil de tentar trazer alguma coisa parecida, né, com a Chuck E. Cheese, né, os animatrônicos de FNAF, aquela coisa toda. Teve um lugar muito nostálgico para muita gente que viveu no Rio de Janeiro, principalmente ali na Barra da Tijuca, que ficou conhecido como Chico Cheese. Eu sei que eu falei a pronúncia errada, eu sei, desculpa aos amigos cariocas, mas se chama Chico Cheese, é Chico Cheese, alguma coisa assim. E é com T, as duas pronúncias com T, que eu tava vendo até os comentários da galera, né, falando ali na época. É um restaurante que eu mesmo, quando era criança, eu queria ir muito. Eu falava pra minha mãe que queria ir no Rio de Janeiro, né, pra conhecer, porque era um negócio que misturava pizzaria e também tinha lá o fliperama, tinha aquelas coisas e tudo mais. E tinha um ratinho Tico. É Tico, assim, escreveu Chico Cheese, mas era Tico, né? Tico Cheese. Era muito esquisito, vivia essa briga que eu lembro na época. E aí, o que acontece? O pessoal acabou, sabe, criando como se fosse um negócio parecido com a Chuck Cheese. Eu vou explicar um pouco mais dessa história. Inclusive, o canal do rapaz que fez bastante dessas filmagens, chamado Fernando Brandão, vou deixar, né, todos os vídeos aqui na descrição pra vocês irem lá e conferirem, né? Esse acervo muito legal. E aí, o que acontece? Foi lá no Rio de Janeiro, e eu sou do interior de São Paulo, então, tipo, pra ir pro Rio de Janeiro é 800 quilômetros. Não tinha nem como eu sonhar na minha vida ir num lugar desse, né, quando eu era criança, não tinha nem como, né, eu morava muito longe. Mas a galera que foi do Rio, principalmente ali no começo dos anos 90, até ali mais ou menos perto dos anos 2000, conseguiu experimentar, né, coisas bem legais, que era a tal da Chico Cheese, ou Tico Cheese, escolhe como fala, mas eu lembro que eu vi até o pessoal comentando que realmente os donos ficavam pistoleta com falar o nome errado. Pô, mas Cor, o negócio tá ali, o nome Chico Cheese é quase, nossa, tá ali um pulo pra Chuck E. Cheese. O que aconteceu então para não ter o nome? Parece que eles iam realmente trazer a Chuck E. Cheese aqui pro Brasil. Tanto que eu acho que um dos sócios era realmente um cara americano que tava tentando trazer a marca pra cá. Talvez ele já tava fazendo algum investimento pra trazer a Chuck E. Cheese no Brasil. Que nem eu falei pra vocês, eles estavam pensando em expandir já faz um tempão, né? Na década de 90 eles tentaram também fazer isso. Só que aconteceu o seguinte, parece que deu algum problema na hora da transação, ou se ficou muito caro a operação do negócio, tanto que o lugar, ele ficou conhecido pela comida, pelo fliperama, e pelos fantoches, assim, tipo, pela galera fantasiada. Então, tipo, a galera tentou fazer ali, meio que parecido ainda, tentando fazer a parada, só que eles não conseguiram o nome Chuck Cheese. Eles não conseguiram fechar, né, talvez comprar a licença, alguma coisa do tipo. Parece que deu um problema na transação. E aí, como talvez eles já gastaram muito dinheiro na época pra montar o lugar, eles acabaram abrindo com o nome brasileirado mesmo, que virou o Chico Cheese, né, o Tico Cheese. E abriu e ficou por isso mesmo. Vamos fazer, né, um cara se vestir, né, ali de roupa. E era o tal do ratinho Tico, que ele fazia a alegria da galera. E inclusive, né, ainda tinha o irmão, primo, não lembro, assim, era um outro fantoche, que era o Pepperoni, que também, né, fazia ali a alegria dos aniversários das crianças dos anos 90. Só que acontece o seguinte, tava lá toda a alegria, toda aquela coisa maravilhosa. O lugar tinha bem a estrutura de uma Chuck Cheese. Baixa do pau! Batendo palma na cabeça! Na cabeça do amigo! E aí, então, o lugar tinha o mesmo sistema praticamente da Chuck, onde você podia pegar, né, as fichas na época, né, você comprava a fichinha, e aí você jogava, né, nos brinquedos ali da época, e você tirava tickets pra poder trocar, né, depois. Tem vários fliperamas que fazem isso, sabe, vários shoppings. E ali, além de você ter esse lugar pra você pegar os tickets, você podia trocar esses tickets depois, sabe, por algum brinquedo, por, sei lá, tabuleiro, por bala, por doce, qualquer coisa assim do tipo, bem na cara da Chuck. E também você tinha o lugar da pizzaria, onde você sentava com a família, tudo. Tinha o lugar do aniversário, tinha, né, as músicas, a mesma coisa, sabe, mesma parada, eram as pessoas vestidas, né, sabe, andava, né, fantasiada, né, de ratinho pra tudo que é lado. E aí também, o pessoal tava comentando, vi até o vídeo do Fernando Brandão, falando, né, que teve até uma área pra adulto, aquela coisa toda, né, meio que o negócio expandiu. Eu queria ir muito quando era criança, mas eu não consegui ir, que nem eu falei pra vocês. Bom, tem vários motivos pro que o lugar fechou. Um dos motivos que mais apresentaram, né, tem vários outros motivos ali falando de, sabe, coisa de sócios, que deu problema entre os donos, que deu um negócio assim, mas eu não vou pôr isso no vídeo.
O que me falaram mesmo que parece que foi o grande motivo do fechamento não foi nem a Chuck E. Cheese reclamar ou alguma coisa do tipo. Tanto que, tipo, acho que a Chuck E. Cheese nunca esquentou a cabeça, nunca fez processo nem nada. Pelo menos eu nunca achei ou não vi nenhum documento a respeito disso. O que parece que aconteceu foi um acidente em 1999. Parece que foi o ano do fechamento, por conta que teve um incêndio na cozinha. Parece que como o lugar era meio que feito, não digo às pressas, mas era feito de um material um pouco mais barato, né? E também tinha carpete, tinha várias coisas pra tudo que é canto. Parece que teve um incêndio na cozinha que espalhou pro lugar todo. As pessoas conseguiram evacuar, não lembro se teve, sabe, vítimas ou algo tipo, parece que não, parece que o pessoal conseguiu sair numa boa, mas o lugar ficou completamente perdido, né? O negócio, né, as chamas foram tomando conta do lugar e o lugar foi sendo destruído, né, por conta do fogo, mas os bombeiros conseguiram chegar para recuperar pelo menos a estrutura do prédio. Então o prédio não chegou a cair, abalou um pouquinho, fizeram umas reformas, mas não chegou a cair. Só que nessa época, 1999, a franquia já estava, né, ou melhor dizendo, a pizzaria ali, já estava praticamente condenada, não só pelos problemas que eu falei para vocês entre os donos, mas também o incêndio ajudou a agravar o problema. Ou, né, foi só a desculpa que deram, a gente não sabe dizer. Mas em 99 foi decretada a falência do lugar e praticamente abandonaram o prédio. Depois, até o Fernando Brandão vai comentar que virou uma churrascaria no lugar, que virou, né, do Chitãozinho Chororó, aquela coisa toda, né, ficou aberto por alguns anos, e agora parece que é um hospital da Unimed. Tanto que se você for da Barra da Tijuca, né, for nessa avenida, que era, né, então a avenida que é uma Unimed, ali era a pizzaria do Chico Cheese. E ali, né, fez a infância da galera, né, do Rio de Janeiro. O que eu tô mostrando agora é um pouco mais de especulação, que eu vi algumas pessoas comentando, falando que talvez venderam o nome Chico Cheese, ou é alguém que fez, assim, uma pizzaria com o mesmo nome, e fez alguma sociedade com uma churrascaria ou algo do tipo, mas parece que não são dos mesmos donos, ou são pessoas que, sabe, cresceram, né, vendo a Chico Cheese, né, a Chico Cheese, e aí viram, né, o lugar, a fama do lugar e pegaram o nome para abrir outros lugares envolvendo o mesmo nome. Tanto que eu vi algumas lojas com o mesmo nome, são todas do Rio de Janeiro. Não dá para ver aqui para cá, não veio aqui para São Paulo, infelizmente, né, a tal da Chico Cheese. Mas parece que abriram outras pizzarias, parece que não são dos mesmos donos, mas parece que o nome ganhou grande notoriedade, tanto que acabaram utilizando talvez para abrir outros lugares. Mas eu acho que não são dos mesmos donos, é só o nome que ficou bem popular, que é usado no Rio de Janeiro até hoje. Por outros lugares, melhor dizendo, não é a Chico Cheese ainda existindo, é isso que eu quero dizer. Enfim, essas foram as duas tentativas que o Brasil teve, né, de ter alguma coisa envolvendo os animatrônicos de FNAF, né, na verdade, os animatrônicos da Chuck E. Cheese, que ficou bem popular nos anos 70 e 80, e eu já até falei aqui no canal, esses animatrônicos, o lugar, né, das pizzarias, acabou ficando mas teve uma decadência enorme nos anos 2000 e 2010, a ponto da Chuck E. Cheese declarar falência. Ela chegou a declarar falência, sabe? Ficou bem realmente complicada a situação. E foi Five Nights at Freddy's que trouxe, né, notoriedade pro lugar de novo. As pessoas começaram a voltar, trocaram a administração, começaram a abraçar os memes e a coisa toda. Tanto que eu até falei que talvez, né, vai vir pro Brasil, né, muito provavelmente. Talvez em alguma, sabe, algum quiosque de shopping ou algo do tipo. Mas eu não tenho como confirmar essa informação. Só sei que foi FNAF que basicamente salvou, né, a empresa, né, da galera lá, que fez o negócio das pizzarias com os animatrônicos. Mas parece que várias pizzarias hoje em dia não tem os animatrônicos, só tem em alguns lugares. É quase uma relíquia hoje em dia você achar um animatrônico daquela época, ou pelo menos ter uma pizzaria com os animatrônicos ainda funcionando ou estando naquela época. Muitos são utilizados como museu ou estão guardados em galpões. Eu já até trouxe alguns vídeos de animatrônicos abandonados e muitos desses animatrônicos são da Rockafire, são, né, da Wolfpack ou de outras bandas, né, que fizeram ali da Showbiz Pizza e também da Chuck E. Cheese. Mas ainda tem alguns lugares que tem animatrônicos, só são bem mais raros hoje em dia. Parece que a estratégia da Chuck foi de levar, né, o ratinho para ficar um pouco mais popular com as animações e os desenhos que são feitos hoje em dia.
meio que os animatrônicos o pessoal tá descartando porque é muito caro de manter eles também. Enfim, o que vocês acharam? Gostaram da ideia do vídeo? Gostaram, né, desse negócio? Trazer uma curiosidade que o Brasil quase teve um Five Nights at Freddy's, quase teve os restaurantes aqui. Comenta aí que eu quero saber o que vocês acharam. E se vocês quiserem, a gente traz mais vídeo, né, dessas coisas curiosas e loucas também, envolvendo FNAF, envolvendo as coisas legais que vocês podem deixar nos comentários que a gente traz pra vocês aqui. Muito obrigado por terem assistido, deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem nada acontecendo aqui, são 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês e até a próxima.